सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्श पूर्णानुरागरस्य सागरो सारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोतु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बित भुजौ कनकाबदातो संकेतनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Aradhito jadi hari tapasas tatoskim, naradhito jadi tapasas tatoskim. Antar bahir jadi tapasas tatoskim, na antar bahir jadi hari tapasas tatoskim. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que para nos livrarmos da história e da alegoria é um sinônimo de fazer Haribhajana. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: nos livrarmos do nosso conceito de história e de alegoria, esse sim é o verdadeiro Haribhajana. História, aquilo que a história da vida, a história a sucessão de fatos e incidentes que ocorrem. Nós chamamos isso de história. Alegoria significa quando você pensa em algo, uma coisa metafórica, um ideal, uma utopia, uma coisa que tem um significado, mas que não tem utilidade, na verdade. Os materialistas, aqueles que são materialistas, eles dizem: Maharaj, seja prático. Estamos falando de filosofia. Não, isso não é só filosofia. O Haribhajana, Hari, é algo prático. A vida devocional é algo prático. Você que não é prático. Você corre na direção da miragem. Você corre na direção de uma miragem. Para onde você está correndo? Para onde você está correndo? Como num deserto. Como num deserto você pode encontrar. Como num deserto você pode encontrar alguma jiva, como uma corça ou alguém que esteja com muita sede, correndo na direção da água para salvar a própria vida. E essa jiva está observando o que está lá. O que está lá na frente? Se eu for, eu vou conseguir água. Lá tem água. Quanto mais ele se aproxima, esse animal, mais ele vê que esse lago está indo para trás, porque ele está vendo uma miragem. Então, dessa maneira, com eles. Porque não é, na verdade, água. Aquilo parece água. Em sânscrito é chamado de Teya Tata. A areia, por conta do calor do sol, a areia fica muito quente. E o ar ao redor fica muito quente. E o ar frio sobe, o ar quente sobe, o ar frio desce e cria uma vibração que, vista da distância, parece água, mas não é de verdade água. É uma miragem. Então, dessa maneira, todas as Badajivas, quase todas, porque não é uma questão de... Se você fizer uma operação pente fino no mundo inteiro, existe uma quantidade exígua de pessoas que estão verdadeiramente interessados em alcançar o mundo eterno. Para viver a vida espiritual de maneira prática, muito poucos, é raríssimo encontrar alguém que realmente queira isso. Dessa maneira, o Senhor Supremo diz, é inteligente no sentido verdadeiro, aquele que, enquanto vive nesse corpo, pensa, o que vai acontecer depois da minha morte, aonde eu vou ser levado? E tudo isso. E quem pode tentar receber Amrita, néctar, que lhe ajude a alcançar a eternidade, uma vida eterna. Nós temos um site chamado Ecos da Eternidade, mas isso é muito raro. Ninguém quer fazer isso. Bhagavan diz,
Jat satyam anrita neho martena apnati amritam. Who after getting this Aquele que depois de receber life, esta vida, for 2 days, que existe somente para 2 dias, sempre está pensando em como alcançar o néctar que pode me dar vida eterna. not wasting time. He is actually intelligent. Essa pessoa não gasta tempo, essa pessoa que não gasta tempo com outras coisas é de fato inteligente. De acordo com a estima das pessoas, eles pensam que se você conseguir ganhar muito dinheiro e você puder controlar o mundo inteiro, você alcançou o sucesso. Como um Ravana. Mas isso não é o sucesso. It is one kind of mirage. É uma miragem também. When it is sure, Pois, when it is 100% quando for 100% certo, I will have to live eu vou ter que deixar tudo. like that mobile. Tente entender esse ponto. When it is 100% Quando sure estiver 100% claro para that I você will have to live que você vai ter que deixar tudo e ir embora, those who are real and true intelligent, aqueles que são verdadeiramente he can inteligentes, think, well, if eles I need to pensam, live, se eu preciso viver, willingly eu vou ter que viver, querendo ou não. to live everything. Ah, não, você vai ter que deixar tudo, os objetos de desfrute, as suas relações materialistas, materiais, Whatever property, land, qualquer propriedade, dinheiro líquido, tudo isso você vai ter que deixar isso quando você for embora. Não existe outro caminho. those who are really intelligent, Então, aqueles que são verdadeiramente inteligentes, eles dizem, então, live, I can live with honor, I can live everything. se eu tenho que deixar tudo isso quando eu for morrer, eu podia deixar tudo isso agora. Eu posso deixar isso com honras, com convicção. The sloka is started with their dismissal. Então, o verso com o qual nós começamos a aula de hoje, If somehow se de alguma Bhagavan is maneira satisfied with me, o Senhor Supremo está satisfeito comigo, whatever activities, quaisquer atividades que eu possa fazer, eu sou uma criatura muito pequena. if Bhagavan is at all O que satisfied, quer que eu faça, se Krishna estiver satisfeito comigo, então I ok, can try to satisfy him. eu posso tentar There satisfazê-lo. not be any duplicity inside me. Não deve haver duplicidade, porém, no meu coração, nenhuma hipocrisia, nenhuma falsidade, nenhum interesse Then escondido. what I can do by Então, o opening que eu one posso fazer? exhibition of tapasya, Eu poderia fazer um teatro de tapasya. Mas para quê? rubbing all Ah, vejam, from the eu estou cheio de cinzas do crematório, olha que engraçado que eu sou. Para quê? if Bhagavan is satisfied, Se Krishna estiver then I satisfeito, need not open one você não exhibition precisa fazer um teatro. like somebody wanted to Como se alguém quisesse fazer uma competição com Srila Gora Govinda Das Babaji Maharaj. Gora Kishora Das Babaji Maharaj. Ele era verdadeiramente Niskinchana Gora Kishora Das Babaji Maharaj, o guru de Srila He used Prabhupada. to wash Ele rice costumava lavar o arroz. in the Ganga water Ele nem cozinhava, and ele with lavava o salt and one arroz. chili. Ele pegava aquilo com sal e um pedacinho de pimenta. Sometimes Mahaprasada, ele honrava, comia, somebody depois de oferecido. Uma vez jogaram uma berinjela com alguns insetos. Aqueles que estavam vendendo and bring berinjela brinjal jogavam fora. Ele coletava essas berinjelas, cortava em pedacinhos, going to wash into ele lavava ela no Ganges often com tulasi e oferecia para o Senhor Supremo. Ele não cozinhava, comia e falava, ah, que bom. they are not playing in the ground. Eles não estão fazendo um teatro. Isso é um Paramahamsa. One idiot, he Mas um wanted tolo, to make uma some vez, competition with Baba. quis se competir com esse Baba, não com o Gorakshora Das Babaji Maharaj. He used to drink water, Então ele costumava beber água one coconut, numa cell casca de coco. half. We also used to do in Vrindavan. Coconut cell, half, water. This way, genuine way. Ele bebia But assim. some idiot started competition with Baba. Mas aí um tolo começou a tentar competir com ele. Ele bebe água In the coconut cell, but Numa- I'm drinking water in the skull. numa casca de coco, mas eu bebo água numa caveira. Então olha como eu sou mais do que ele. Finally, there were Finalmente, various situations that night. aconteceu uma situação perigosa com esse competidor, com esse homem. So we don't like to make any competition. Nós não queremos competir com ninguém. Nós não queremos mostrar quem nós somos. We don't like to show that I have no proof. I have proof.
que nós temos dreadlocks no cabelo, que nós acumulamos poder como os yogis. Dessa maneira, se eu quiser exibir algo, eu posso dar Harikatha. Quem existe melhor do que eu? Isso é um animal. Ninguém pode dar Harikatha. Ninguém pode escrever nada. Ninguém pode escrever Harikirtana. Isso ocorre pela misericórdia do Senhor Supremo, do Guru dos Vaishnavas. Isso aparece como como algo que transborda no coração automaticamente. Então, dessa maneira, todas as competições que estão acontecendo pelo mundo afora são sujas. Um quer fazer o outro cair. Um quer criar problema para o outro, mas o Guru e o Vaishnava não se envolvem com isso. Façam como vocês quiserem. Eu posso ir embora se vocês fizerem isso. Fique você. Eu vou embora. Se vocês começarem a competir. Então, dessa maneira, se Krishna está automaticamente satisfeito comigo, o que eu posso fazer ao abrir uma exibição? Se Krishna não estiver satisfeito comigo, mesmo depois de fazer austeridades e autocontrole, o que eu vou fazer um teatro? Se Krishna não estiver satisfeito, não adianta eu fazer um teatro. Se você tem Deus dentro e fora, você pode ver Jagannatha o tempo todo. Se fora e dentro, somente Jagannatha estiver. Se nós estivermos tendo Darshan de Jagannatha o tempo todo, para que eu vou precisar fazer um teatro para convencer as pessoas que eu sou um grande sábio? Shila Gorakshara Das Babaji Maharaj disse, não tente provar que você é um sadhu. Eu sei que tipo de sadhu você é. Eu sei quem é você. Não tente se mostrar que você é um grande sábio. Essa é a condição no presente. Se Krishna não está lá, dentro e fora do nosso coração, nós não enxergamos. Depois de termos feito austeridades, seguido regras, lido livros, feito kirtanas, por que eu vou fazer uma exibição? Eu estou fazendo kirtana todos os dias. O Senhor observa o nosso coração. Se Ele não estiver satisfeito, até o ponto em que existe Trinadapi, Sunichana Bhava no nosso coração, que nós alcancemos esse máximo grau de humildade, não adianta a pessoa querer fazer teatro. A pessoa que não alcança humildade não faz teatro nenhum, não pode fazer nada. Tal pessoa não é capaz de liberar ninguém, ele não é capaz de liberar nem a si mesmo. Ou você pode mostrar que esse tipo de falso pregador, na verdade, ajuda a consciência das pessoas a cair. Porque eles não realizam. Bhaktivinoda Thakur diz, sem realizar com todo o coração os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, aqueles que saem para pregar, eles vão criar problemas e todo o sistema pode ser destruído. Em primeiro lugar, você tem que se estabelecer no comportamento de Gauranga Mahaprabhu. Então você pode falar uma ou duas palavras. Eu vi na minha vida muitos casos. Depois de brigar com a esposa, depois de brigar com o filho, um homem velho foi embora. Eu não vou ficar com vocês. Foi embora de casa. O filho batia no pai. Batia de verdade. Quase todos os dias eles brigavam. O pai dizia, eu vou fugir, vou embora, vou para Vrindavan. O filho dizia, vá. Que poder você tem? Deixa eu ver. E ele foi até um templo e disse, Maharaji, eu gostaria de ficar. O que aconteceu? Grande problema na minha vida familiar. Eu não quero viver lá. Ok. Se você quiser ficar aqui, fazer Hari Bhajana, ouvir o Harikatha e o Kirtana, muito bem. Então, esse Vaishnava permitiu e esse senhor ficou lá fazendo seva simples, limpando. Para isso não é necessário tomar Diksha. Depois da Diksha,
o seva tem que se tornar perfeito. Não é qualquer seva. Todos os sevas têm que ser perfeitos. Mesmo limpar, o que quer que seja. Então, mas aquilo que é oferecido no altar não pode entrar em contato com quem está limpando. Então, ele disse depois de alguns dias, eu quero voltar para casa, ele disse para o Vaishnava. Você queria ficar aqui? Você falou que seu filho batia em você. Eu falei, mas é o meu filho, né? Ele está me batendo, ok. Então eu vou voltar. Essa é a nossa rendição. Esse é o nosso desapego, nossa vairagya. Nós estamos abrindo uma exibição, um teatro. Esse tipo de desapego, de exibição, não ajuda ninguém, não leva ninguém a lugar nenhum. O teatro. Mas quando automaticamente de dentro do seu coração o desapego se manifesta, você pode encontrar que o mundo inteiro é amável. Até a comida boa, ou até mesmo um lugar confortável, uma cama confortável, tudo isso é amável. Eu não quero, eu detesto tudo isso. Quando o conhecimento espiritual toca seu coração, como eu posso realizar pelo meu coração? Que essa vida é instável. A qualquer momento. Ela não depende de um fator de idade. Então você não pode gastar seu tempo. Você pode se lembrar, Srimad Mahaprabhu disse para Shuklambar Brahmachari, ele quis observar o Sankirtana Rasa de Mahaprabhu. Mahaprabhu fazia esse canto dos santos nomes e dançava, mas nenhuma pessoa de fora era permitida. Então esse Brahmachari queria ir ver. Ele conseguiu se esconder no quarto. Ele se sentou embaixo de uma cama de madeira, se escondendo. Mahaprabhu fazia o Kirtan e disse, hoje eu não estou sentindo satisfação. O que está acontecendo? Não tem problema nenhum, disseram para Mahaprabhu. Ele falou, não, procure porque tem algum problema. Então ele checou, ele achou esse Brahmachari escondido embaixo da cama. Mas Mahaprabhu, por nosso ensinamento, ele diz, o que você pensa? Que você tem realmente vairagya, renúncia? Você pode me ver? Você acha que só porque você renunciou a tudo você pode me ver? Mahaprabhu diz para ele. E ele foi colocado para fora do quarto. Depois Mahaprabhu deu misericórdia para ele. Mais tarde. Não pense que Mahaprabhu não seja misericordioso. Ele disse, você está fazendo tapasya, você acha que você já alcançou a pureza só porque você faz renúncias? E por isso você pode me ver? Essa é a sua ideia. Mas lembre-se, os demônios também fazem austeridades e penas. Que resultado eles recebem? Hiranyakashipu, quanta austeração, o que Hiranyakashipu fez de austeridades e penas e autocontrole, em toda a criação, Hiranyakashipu é imbatível. Então, que tipo de austeridades Hiranyakashipu fez? É acima da imaginação de qualquer pessoa. Em toda a criação, ninguém nunca fez tanta austeridade. E qual foi o resultado final? Ele fez isso para satisfazer Deus? Não. Ele fez isso para receber poder. Foi isso que ele fez. E qual foi o resultado de Ravana? Ele fez também tapasya. Ele conseguiu chamar o Senhor Brahma, às vezes o Senhor Shiva. Ele fazia austeridades. Mas qual foi o resultado final? Qual foi o resultado final? O que eles receberam? Então, a mãe de Shrivas Pandita, a sogra de Shrivas Pandita,
ela quis assistir o Sankirtana Rasa de Mahaprabhu, a mesma coisa. Ele disse, eu não estou conseguindo desfrutar hoje o que está acontecendo. Cheque tudo. Não. Aí eles descobriram que ela também estava embaixo da cama. A sogra de Shrivas Pandit. E ela foi conduzida para fora. Porque não é um brinquedo você satisfazer Deus. Mas ao mesmo tempo é fácil. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, não é fácil. Mas é tão fácil, que o que quer que você tenha feito na sua vida até agora foi difícil demais em relação à verdadeira Bhakti para satisfazer Krishna. Como? Você só tem que fazer o seu coração sincero, sem duplicidade, sem desejos escondidos, sem hipocrisia. E você tem que demonstrar lealdade aos pés de lótus de um Vaishnava puro. Imediatamente o Senhor Supremo vai ficar feliz. Mas mais que isso a gente não pode fazer. Nós podemos fazer tantas coisas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas uma coisa simples a gente não faz. Então vocês lembram daquela senhora velha da tribo que eu citei em outras aulas? Ela estava cheia de amor. Ela queria ver Jagannatha, no templo de Jagannatha. Mas ela era tão baixinha que ela não conseguia enxergar Jagannatha. Então ela estava procurando um suporte para ver Jagannatha. Ela era baixinha. Então Sriman Mahaprabhu estava tocando uma coluna e olhando para Jagannatha cheio de lágrimas. Ela falou, eu vou subir nos ombros desse homem alto. Ela falou, ele é um homem alto. Ela não sabia que era Mahaprabhu, que ele era Deus. Então o que aconteceu? Ela subiu em cima dele e botou as pernas ali, nos ombros dele. Ela segurou na coluna também e sentou no ombro dele. E depois Swarupa Gosai viu isso e falou, o que você está fazendo? Sai daí! Pode descer. E depois disso, Mahaprabhu disse para essa senhora, ele disse para Swarupa Gosai, Swarupa, deixa ela ver Jagannatha. Que desejo, que amor ela tem para ver Jagannatha no seu coração. Esse tipo de desejo eu quero desenvolver dentro do meu próprio coração. Deixe ela observar Jagannatha. O mesmo Mahaprabhu que colocou pessoas para fora do Sankirtana disse isso para essa senhora e deixou ela subir no seu ombro. Então, por exemplo, Mataji estava cantando o Gita Govinda e Mahaprabhu correu na direção dela para abraçá-la porque ele ouviu a devoção no coração dela. Ele estava absorto nesse Krishna Bhava e quis abraçá-la. E Govinda, o servo de Mahaprabhu, correu atrás dele. Prabhu, não. É uma mulher. Aí ele parou. Oh meu Deus, quase que eu quebrei meu voto de celibato. Eu estava correndo na direção dela, eu não vi, eu só vi a devoção. E você me salvou, ele disse. O mesmo Mahaprabhu. Eu ia perder meu voto de sannyasi. Você me salvou. Então nós temos que tomar cuidado o tempo todo para me proteger, ele disse para o mesmo Mahaprabhu. O mesmo Mahaprabhu puniu Chota Haridas. O mesmo Mahaprabhu aprova que Rai Ramananda treine jovens meninas dançarinas para que elas dancem diante de Jagannatha. Qual é o significado disso tudo? Parece contraditório, mas depende de como é a emoção no seu coração. Tudo depende da emoção que você alcança com o seu coração. E de acordo com isso você recebe Bhakti ou não. Não existe outro jeito.
Então você pode se lembrar, I was discussing eu estava analisando that all Gopikas Bhagavan que speaking todas as gopis e Krishna estava falando para Uddhava. Uddhav, you see, Uddhava, veja, when actually quando na verdade Akruraji Maharaj a Krura de Maharaj veio me pegar, me levar, me and a mim e meu irmão Balarama, Balaji Maharaj, that Balarama e Krishna. O que aconteceu naquele dia, naquele momento, ao ouvir a notícia, as gopis, elas começaram a desmaiar. Elas não podiam sobreviver à ideia de que Krishna iria embora. Então, quando a Krura leva Krishna e Balarama na carruagem, elas pulam na frente da carruagem e dizem: se você quiser levar nosso coração embora, ok, mas passe por cima dos nossos corpos. Nós não podemos permitir que Krishna vá embora. Essa é a condição. E a duração da Rasa Lila, por exemplo, que é igual à noite do Senhor Brahma, dura tanto quanto um dia do Senhor Brahma, a noite do Senhor Brahma. Se você calcular, você fica enlouquecido. Como é possível que algo dure assim tanto? Milhões e milhões de anos. Mas as gopis pensam que essa dança da rasa dure uma fração de segundo. E a duração da Rasa Lila foi durante toda a noite do Senhor Brahma. Essa é a condição. Então, quando elas ficam comigo, elas pensam que o tempo vai embora como o vento, como a mente, ou até mais rápido que a mente. A velocidade da mente não pode ser comparada à velocidade do tempo quando elas estão juntos com Krishna. Mais do que a velocidade da mente. Essa é a condição real, essa é a verdade. Então, quando elas ficam com Krishna, Krishna diz, quando elas brincam comigo, elas pensam que o tempo se foi sem nenhum intervalo. Mas, quando eu não estou lá, quando elas estão separadas de mim, elas pensam que uma fração de segundo dura uma era inteira. Nós, com o nosso cérebro material, não conseguimos realizar esse ponto. O dia que nós conseguirmos esse tipo de amor, nós vamos poder entender. Como Madhavendra Puri, ele não podia viver depois dele ter visto um pedacinho de nuvem escura, ele desmaiava pensando em Krishna. Porque aquela nuvem lhe lembrava da cor de Krishna. Ele se lembrava de Krishna. Não era Krishna, era uma nuvem. Mas mesmo assim ele desmaiava. Está acima da compreensão humana. Então, quando você fica experimentando o mundo material, lambendo o mundo material, ai que delícia. Então, enquanto você fizer isso, não vai ter solução, você não vai alcançar esse nível de consciência. Enquanto você... alguém poderia trapacear vocês, eu não vou trapacear vocês. Eu poderia dizer para vocês, não, vocês vão alcançar tudo isso, mas não é assim. Vocês têm que entender a profundidade do Haribhajana. Então, Krishna já disse, o ponto principal que eu gostaria de discutir hoje, eu poderia recitar antes, Hinamaya kalpasama babu
Tana avidan mai anusango vaddhatiyaha. Swa vajan swam atmanam adastathedam yatha samadho manayo adhitoye nagda pravishta evo nama rupe. Bhagavan speaking, Krishna disse, just like all the rivers assim como todos os rios for different sources, vêm de diferentes lados, diferentes fontes, mas todos finalmente target is to, o seu objetivo é mergulhar no oceano. when the all individual river Então, quando todos os rios invadem, entram dentro do oceano, when they are going to são como finally they are not going to maintain their own identity, eles não mantêm mais a própria identidade, source, all o seu nome, a sua cor, as suas características do rio example. desaparecem. Those gopikas, Eles se tornam uns com o oceano. Então as gopis esqueciam tudo, elas não podiam lembrar nem do próprio corpo. remember even their own. Elas não podiam lembrar nem do próprio corpo. They cannot forget. Quem nós somos, elas não podiam se lembrar, elas esqueciam They are tudo. totally submerged in Krishna. Elas estavam totalmente submergidas no coração de Krishna. We are successful to harmonize Se nós podemos harmonizar o nosso coração com o Guru, com o Vaishnava e com Krishna, é a mesma coisa. Então, sim, Where's big problem? caso contrário, nós ficamos presos nesses problemas, em incontáveis problemas. Então, como os rios esquecem a própria identidade, Giving one example, Krishna dá esse exemplo. those Mani Rishis Os Munis e os they are Rishis, meditating in Bhagavan in such a way, eles personal Brahma. meditam no Brahman pessoal They forget everything. e esquecem tudo, ou em Krishna, ou em Bhagavan. Remember their body. Eles não se lembram nem de ter um corpo. But here main point is that Mas aqui, qual é o ponto all these principal? Munis, Todos esses sábios e rishis, they also forget their identity. eles esquecem a própria They also identidade. cannot remember Eles não conseguem se lembrar what Sanatana Goswami told. do que Sanatana Goswami diz no Brihad Bhagavatamrita. Krishna Bhakti Sudhapana Deho Daihika Visrute Tesam Panchodik Dehopi Satchidananda. Sanatana Goswami writing, Sanatana Goswami escreve no Brihad Bhagavatamrita. after drinking and drinking, Depois de beber e beber todo o néctar do Harikata, beber o nectário Harikata, Sudhapana, they forget their body, eles esquecem do corpo e das coisas relativas ao corpo, os grandes santos. Mas as pessoas são tolas. they are going to pay attention Eles prestam atenção on unstable objects. em objetos instáveis. It is very dangerous. É muito perigoso. I pray unto Lord Spirit of Eu oro aos pés de lótus do Senhor Supremo. never, Por favor, save me. salve-nos, Never develop any para que eu nunca desenvolva nenhum tipo de apego com dinheiro, posição, because glórias, desejos sensuais. Qualquer tipo de apego que esteja lá será a causa do meu próximo nascimento na matéria. you will have to Qualquer apego que eu ainda tenha, você vai ter que nascer de novo. again you will have to take bath De novo você vai ter que nascer of that chak e receber sauce, o gosto do mundo material. the sauce, all around sauce. O chutney, o molho do mundo material. O sabor do mundo material. Real sauce. Todo mundo quer esse molho material, Chunks, my man, no problem. essa calda. Sauce is available. Ah, sim, Mayadevi distribui isso para todos. This way, Bhagavan speaking, O like desfrute all material. those Rishi Munis, Então, quando todos os rishis e os munis, eles meditam de determinada maneira, esquecem o próprio nome e a própria fama. Krishna Bhakti Sudhapana Deho Daihika Visrute Tesam Panchoti Dehopi Satchidananda. Sanatana Goswami writing, Sanatana Goswami escreve Bhakti Rasa, in course of drinking and drinking, Krishna Bhakti Rasa. you can forget. No curso de beber esse néctar relativo à adoração a Deus, você esquece até do seu corpo. People can think your body is material. As pessoas pensam que o corpo de tal pessoa seja material, mas não mais.
automaticamente um corpo transcendental se desenvolve dentro do teu coração. Eles são Satchitanandamaya. Todas as jivas têm essa forma espiritual eterna. E fazendo Kirtana, ouvindo Harikata, o Harikirtana, esse corpo se torna automaticamente um corpo transcendental. Então a diferença entre as gopis e os Rishimunis. As gopis, elas recebem o direto Sevananda, o prazer de servir. Elas recebem Sevananda, o êxtase relativo ao serviço a Krishna. As gopis não é permitido sair. Elas não podem receber uma chance de participar. Está escrito que elas deixam o corpo, e com o corpo sutil, aquelas que não puderam participar da Rasa Lila, elas foram trancadas em casa pelos seus parentes, elas abandonam o corpo e com o seu corpo sutil participam da Rasa Lila. Então, qualquer gopi que seja, mesmo que elas sejam feias, esse não é o problema. Krishna observa a sua beleza interna. Krishna está sempre olhando para a sua beleza interna, não a beleza externa. Hanuman explica isso. Olha como eu sou, eu pareço um macaco, eu sou um Hanuman. Que nascimento nós temos? Nós somos de alguma família elevada de verdade? Nada. Mas o irmão mais velho de Lakshman, Rama, foi tão misericordioso conosco, disse Hanuman. Ele nos aceitou mesmo assim. Nós temos que desenvolver esse tipo de coração para que Krishna nos escolha. Então, externamente, não. Mahaprabhu aceitou Haridas Thakur como Namacharya. Ele externamente, porém, tinha nascido numa família muçulmana. Mas casta, país, nacionalidade, nada disso é importante. O que é importante é o seu coração. Não deve haver duplicidade, falsidade, interesses escondidos por trás da vida devocional. Então, nós não podemos comparar o caso dos Munis e os Rishis com o caso das Gopis, porque as Gopis, elas recebem Seva Ananda. E os Rishis e os Munis não podem alcançar esse Seva Ananda. Ele alcança algum tipo de desfrute, algum tipo de prazer espiritual, mas não Seva Ananda. As Gopis, sim. Então, Krishna nos dá esse exemplo. Assim como um rio que esquece seu nome, sua forma, suas qualidades quando entra no oceano. Mas com certeza nós não podemos comparar os Rishis e os Munis com as Gopikas. Existe um fator comum entre eles, sim. Todos esquecem a própria existência física. Eles também, as Gopis e os Rishis, mas o resultado, o prazer, o êxtase espiritual não é igual. Existem algumas similaridades, mas o resultado não é igual. As Gopis recebem Sevananda e eles não recebem Sevananda. Krishna dá esse exemplo pessoalmente. Então, agora Krishna diz: eu quero lhe falar de algo secreto que eu estou explicando para você. Então, é minha sugestão para você.
saranam atmanam sarvadehinam yahi sarvatma bhavena maya sa ki akuto bhaya. That's why Ayuddha, É por isso, Uddhava, diz Krishna, que eu gostaria de sugerir para você what is written in Shastra here, o que está escrito no Shastra aqui ou lá. Chodanam, Pratichodanam, you have to do this, that. Pravriti, Chanivriti, this is your natural instinct, or Nivriti you like to cut, or everything. Hey Uddhava, Uddhava, Shruti, o Shruti e os Smritis, ou em todos os lugares dos Shastras, eu dou algum tipo de instrução. Você deve fazer assim, você deve fazer assim, isso é bom. É isso que deve ser feito. Mas Krishna diz, finalmente, o que está escrito nos Shrutis, what is your natural, Nivriti, Pravriti, what you like, what you like, Srotobhyo, what you hear, or whatever you already heard, you, Sarvata Bhave Sarvadehinam, you try to ignore and try to reach. ignore tudo e alcance uma posição You can take shelter na qual você pode tomar abrigo 100%. Não dependa de nada mais. Sarvadharman parityajya mamekam saranam vajo. Aham tvam sarva papebhyo mokshayishami masu. To Arjuna, Bhagavan speaking Para Arjuna, Krishna diz muitas You go from coisas. first chapter of Gita, Se você vai no primeiro capítulo do you can Gita, find você pode encontrar Vishad Yoga. Vishad Yoga is feeling pain. Yoga of dejection. After that you can get depois disso você pode receber how to Karma Yoga, Gyan Yoga, Dhyan Karma Yoga, all Jnana everything. Yoga. And finally, E finalmente, in 18th chapter, Rajguru Yoga, everything. And finalmente, in their last chapter, no último capítulo, was speaking, o que ele diz? No 18º capítulo. okay, Ele diz, ok, eu disse this and that, but tudo isto, mas a conclusão final, what all I advise, I todos os meus os conselhos que eu dei, você pode ignorar se você vier para mim e tomar abrigo exclusivo de mim. what is the utility? Alguém poderia falar, então por que ele falou tudo aquilo? Será essa a conclusão? Keeping you in Mas keeping you in front, Você- I wanted to keep all knowledge eu quis passar para você todo o so conhecimento that according to the grade para que, de acordo com and o position, gosto, a posição, alguém pudesse aceitar. eligible for Talvez alguém não fosse yoga right now. capaz de fazer Bhakti Yoga So agora, everything I put with you, mas tudo que eu pus para você, time and de acordo com o tempo e com as circunstâncias, circumstances, algumas Jivatma aceita isso, outra aceita outra coisa. same thing here. A mesma coisa eu faço aqui. So tasmat tvam uddhavo utsrijyo chodanam patichodanam pravritin cha nivritin cha srutavyam srutameva cha mam ekameva saranam atmanam sarvadehinam yahi sarvatma bhavena maya sha hi akutu bhaya. So Uddhava, Então, Uddhava, Sruti, Sriti, Pravriti, Nivriti, Srotobhyo, o que quer que seja escrito nas Escrituras, o que quer que você tenha ouvido, tudo isso está abaixo da rendição absoluta a mim. Você pode ignorar todas essas coisas se você tomar abrigo nos meus pés de lótus, sem nenhuma condição, sem nenhuma hesitação, porque eu sou o Paramatma, e na forma do Paramatma, eu mantenho o mundo inteiro, toda a criação. So, any kind of fear inside you Qualquer exists. tipo de medo dentro de você. So if someone Eu sei que você me loves, ama. they cannot Se alguém ama But what kind of fear Bhagavan, mean to say inside Uddhava? tal pessoa não pode ter medo, mas que medo Krishna vê dentro de Uddhava? Fear Parece que há uma contradição. Se alguém ama Deus, não pode haver medo. Que tipo de medo Krishna quis dizer? Nós temos que esclarecer. fear cannot be there, no?
Não pode haver medo porque você ama Deus. Que medo pode surgir? You should not be in confusion. Este medo, você não deve se confundir. Like our bonded soul, like Esse medo não é como that is one kind of divine o medo das almas condicionadas, é um medo divino. me. Como assim? Você disse para eu fazer isso, depois você disse faça aquilo, depois você disse faça aquilo, e no fim você fala, você não precisa fazer nada disso. Eu estou confuso. If I am going to reject Veda, Se eu for rejeitar os Vedas, Prakita Dhamma, isso na verdade é uma cena not going to transcendental. Se Uddhava não agisse dessa maneira, nós não poderíamos ter essa pergunta e as respostas que se seguiram. stand on this platform. Então Uddhava é obrigado a ficar nessa plataforma de sentir dúvida. É um arranjo de Krishna para que ele possa fazer perguntas, para que Krishna possa respondê-las. Not expect any fear to come. Mas a gente não pode esperar que um devoto puro tenha medo. It's not like ordinary man. Mas o medo de um devoto não é igual ao medo de uma pessoa condicionada, de uma alma condicionada, porque ele é um companheiro eterno do Senhor Supremo. Então, mesmo sendo um companheiro eterno do Senhor Supremo, ele diz, Krishna, agora eu estou com medo, porque você diz para eu deixar todas as escrituras, e se eu deixar todas as escrituras eu posso cometer ofensas, diz Uddhava. Como eu posso deixar tudo para trás? O que está escrito no Shastra precisa ser feito. Então Krishna dá uma resposta. Bhagavan speaking, Krishna diz, Yahi sarvatma bhavena maya sa hi akuto bhaya. You can take shelter unto my Lord. você pode tomar abrigo nos meus pés de lótus 100%, Even without knowing the tattva, mesmo sem conhecer o Tattva. Eu disse isso ontem. Mesmo sem realizar o Tattva do Senhor Supremo. Eu amo Krishna. Porque eu amo, eu não sei. why I love I don't know. Like Sridhar Pandit, Como no caso de Sridhar Pandit, Kolavecha Sridhar, que vendia flores de banana. banana tree, everything. Ele vendia o palmito da banana, as He could not folhas. realize. Ele não podia realizar que Krishna era o Senhor Supremo. Joking with him. Krishna brincava com ele. Price? Dizia, quanto custa isso? Cannot give. Ah, eu não vou pagar tudo isso. Eu vou pagar metade. I cannot give. Metade eu não dou. Se você pagar metade, eu não dou banana para você. Of banana, Então, essa flor de bananeira, Krishna puxava ela. Não, eu não vou dar mais. I cannot give in this price. Não, esse preço eu não posso vender. Você tem que pagar tanto. One place. E Krishna brincava com ele. Oh, you can go to some other market here and there. E Kolavesha Sridhar dizia, você pode ir para outro lugar então comprar. E Krishna dizia, não, meu fornecedor é único, eu não posso mudar meu fornecedor, é você que tem que dar. Eu não posso, porque isso custa, eu não posso dar no preço que você quer. E a vida inteira eles brincaram assim. Mahaprabhu used to joke. Então Mahaprabhu brincava com ele, falava, Shrivas, Price. o que você está fazendo com esse dinheiro todo? Ganga. Você vai adorar o Ganges? Porque você não adora a mim? Ele falava, oh meu Deus, Ganga Joke with Ganga. You don't fear. é uma potência divina, você não tem medo, você pode cair. Even you don't fear. Is Você não tem medo? Você está brincando com Ganges, com mãe Ganges? Brahman boy. You should have. Você é um filho de Brahmanas, você deveria ter um pouco de etiqueta. Your Ganga would Por que você está adorando a Ganges? Adore a mim. Oh meu Deus, eu não posso ouvir uma tolice como essa. Mas ele não sabia que Mahaprabhu estava falando a verdade. all be. Ganga e Yamuna, todos adoram ele. But Siddharth Pandit, Mas Sridhar pensa, ele é um filho de um Brahmana, que audaz que ele é. your Brahman boy, don't care. Você não se importa de falar assim de mãe Ganges? Mas Mahaprabhu estava falando a verdade para ele. This way, knowingly or unknowingly, I Então, told dessa already, maneira, sabendo ou you não keep sabendo, hand into fire. se você coloca a mão no fogo, você se queima. Similarly, Bhagavan speaking, Então, da mesma maneira, Krishna explica, somehow, sabendo ou não, consciente ou não, we cannot live. sem mim, a pessoa que não consegue viver é alguém muito rara. É muito raro que exista tal pessoa. So, Bhagavan speaking, you, Então, Krishna diz, whatever I told, o que quer que eu tenha dito, faça isso, faça aquilo. now I say, live. Agora eu digo, deixe tudo para trás. If I leave Vedanta, everything, Como eu vou fazer isso? Se eu deixar o Veda e o Vedanta, eu vou cometer ofensas, diz Uddhava. Bhagavan speaking, Uddhav,
Krishna diz, Uddhava diz, depois você me deu tantos conselhos, agora por fim você diz, deixe tudo para trás. E Uddhava desenvolve essa dúvida pelo desejo de Krishna. Depois do seu último aviso, minha mente não recebe, não consegue mais ficar estável. Minha mente está oscilando. Primeiro você falou uma coisa, depois você falou outra, depois você falou outra, e agora finalmente você diz para eu deixar tudo para trás. Eu estou sentindo confusão. O que fazer nessa situação? Pois nós sabemos. Se existem dúvidas na sua vida, lembre-se, antes de abandonar seu corpo, se você tiver dúvidas irresolvidas, suponha que você tenha dúvidas que não foram resolvidas em relação a Guru, Vaishnava, Bhagavan, Dhamma, Nama. Esse problema ficou sem resolução, então você vai ter que nascer de novo. Você vai arriscar nascer de novo. Ter que nascer de novo. Depois de todos esses conselhos, agora eu não consigo chegar a uma conclusão equilibrada. Por favor, me ajude. Você me deu tantos conselhos e no final você diz, deixe tudo. Krishna diz, muito bem. Uddhava, não manifeste dúvidas. Você pensa no Veda e no Vedanta. E de onde eles vieram? Você acha? Da onde veio o Veda e o Vedanta? Os Vedas e o Vedanta. Sou eu que me manifesto nessas formas. No coração do Brahma. Então, aí sim o Brahma se lembra dos Vedas e pronuncia tudo. O Rig, o Sama, o Atharva, os Vedas estavam numa forma de semente antes, mas depois eles se manifestaram. Então, quando o Brahma começou a pronunciá-los, ele se manifestou na forma do som, mas antes disso, os Vedas estavam numa forma latente, mas ainda estavam aqui. Ninguém podia vê-los, mas eles já estavam aqui. Krishna diz, os Vedas aparecem, todo o Shastra aparece por mim. O som transcendental, tudo veio de mim. Depois de lermos todos os Vedas, depois de vermos todos os Vedas, nós não podemos, se você não puder me realizar, a sua leitura dos Vedas é inútil. Você leu os Vedas, prestou atenção, leu tudo. Você se deu ao luxo de ler tudo, de recitar todos os Vedas. E mesmo assim você não chegou à conclusão de que eu sou a fonte de tudo, então essa leitura foi inútil. Eu sou o conhecedor dos Vedas, eu sou o suporte dos Vedas, eu sou os próprios Vedas. Krishna agora vai dizer como a Prakrita, o som transcendental, se manifesta gradualmente. Krishna diz, tudo que existe, tudo que acontece, acontece através do meu poder. Você está respirando agora, né?
A respiração também está acontecendo pelo poder do Senhor Supremo. O momento que Krishna retira esse poder de você, você cai. Então, os devotos da Gaudiya nunca dizem, eu que faço tudo. Sou eu que estou fazendo as coisas da minha vida. Tudo. Em todo o mundo, onde quer que você vá, direta ou indiretamente, tudo acontece pelo poder do Senhor Supremo. Jiva Goswami Pada já escreveu no Vyakarana Sânscrito uma gramática especial. Cada uma das fórmulas você pode ficar sabendo das regras do Vyakarana, da gramática. Se você sabe as regras, você não precisa lê-la. Mas o Harinama, Jiva Goswami Pada diz, ele escreve uma gramática de tal maneira, Jiva Goswami, diferente da gramática de Panini. Você pode ler a Vyakarana de Panini, mas a Vyakarana de Jiva Goswami. Você não vai perder tempo. Se você, ao invés de ler, ele diz, se você pode ler a gramática, mas você vai gastar seu tempo. E você não gasta seu tempo pronunciando os santos nomes de Deus. Eles são a fonte da gramática. A Vyakarana, a gramática do sânscrito precisa ser estudada 15 anos, 20 anos até memorizar tudo e aplicar. Então, a Vyakarana é complexa. Então, os devotos que querem servir Bhagavan não querem gastar tempo. Então, Jiva Goswami pensou, ok, pelo desejo do Senhor, ele escreveu uma gramática em sânscrito de tal maneira para que as pessoas, ao mesmo tempo, não percam seu tempo lendo as regras secas da gramática, porque todas as fórmulas estão orientadas na direção de Krishna. Todas as regras, todos os nomes do Senhor. Então, todas as palavras vêm de Krishna. E no início, os exercícios de gramática falam sobre Deus. Então, Jiva Goswami Pada escreveu isso no começo. Todas essas sílabas, A, Ko, Ko, Po, tudo vem de Narayana, Jiva Goswami diz. Todas as línguas vêm indiretamente. Tudo indiretamente vem, mas nós não estamos falando que o abecedário ocidental seja sagrado. Mas mesmo assim, tudo vem de Narayana. Mas existem as línguas mais próximas e as mais distantes. Então, a maneira como você escuta, que você respira, que você fala, tudo acontece pelo poder do Senhor Supremo. A mesma questão, Hiranyakashipu quis colocar diante de Prahlada Maharaj. Ei, pelo poder de quem você fala dessa maneira? O poder que está ativo dentro de você e dentro de mim, dentro de todos. Não fale assim. Porque Hiranyakashipu não queria ouvir o nome do Senhor Supremo. Da onde você recebeu o poder de falar assim na minha frente? Quando o mundo inteiro treme quando ouve meu nome. Todos tremem quando ouvem Hiranyakashipu. E da onde você recebe esse poder? O mesmo poder que está dentro de você
está dentro de mim, disse He Prahlada. don't like to hear. Você não quer ouvir? Ele não quis ouvir. Não, fale assim. This way, Hiranyakashipu went. But it's true. Everything going on by the power of Tudo acontece pelo poder do Senhor Bhagavan Supremo. speaking, Sa eso jiva pravaro prasuti pranena ghoshena guham pravishtaha manumayam suksham upetta rupam matra saru varno itis avishtaha. Bhagavan speaking, Krishna you see, disse, Uddhava, veja Uddhava, Bhagavan speaking, I am going to take shelter unto a lotus eu feet vou of that tomar abrigo Paramatma. no pé de lótus daquele Paramatma, eu estou sentado dentro do coração de todos. That Paramatma, due to that Paramatma Aquele is there, Paramatma, that is what inside everybody. ele está dentro de todos. You're living E é por isso living this life. que você leva essa vida efetiva, So, Bhagavan você speaking, gosta de viver. that Paramatma, Então esse mesmo unto Paramatma, I already advised you, aos seus take pés de shelter. lótus, eu te aconselho de He tomar is abrigo. there. Ele Shiv existe. Rupe Devada. He is in the form of Jiva. Somebody can say, Jiva is Bhagavan. Don't understand. Não, as pessoas que entendem que Jiva é Deus não entendem. Não, Don't understand. você não entendeu. Because Porque no Vedanta, I repeatedly discussed eu repetidamente discuti isso, e antes também já explicava. of it. Shakti, Shaktiman, Saktiman Bhagavan, Bhagavan, non-different é não diferente da sua energia. O energético é não diferente da sua energia. Bhagavan is non-different. Aquele que possui a energia não é diferente da energia que ele possui. Energy Mas essa is divided into three parts. energia está basicamente dividida em três partes. You are very clear. Chit Shakti, Jiv Shakti, Maya Shakti. Jiv Shakti or Maya Shakti. Chit Shakti means Chit Shakti é transcendental world, o mundo transcendental. position, whatever, whoever, they are all governed or run Tudo que é governado or built up of itself. por Chit Shakti, And another Shakti, Jiv o mundo transcendental. E Jiva Shakti, pela ajuda das quais ele mantém os infinitos universos. A energia das jivas, até o semideus do céu. Quem é o semideus do céu? Do sol. Paramatma. Na forma do Paramatma, Krishna está dentro do coração do sol também. Nós o respeitamos, sim. Ele é um poder, uma opulência do Senhor Supremo. You should remember Mas nós devemos nos lembrar que o Paramatma do sol é o próprio Deus. Indra or Paramatma. O Paramatma de todos, de Chandra, do Deus da Lua, de Indra. Se o Paramatma não estiver lá, o que eles poderiam fazer? We already heard many times Então nós já ouvimos muitas vezes nos Upanishads. that two birds are living Dois pássaros vivem na mesma árvore, branches of a tree. nos galhos da mesma árvore. Um é o Paramatma e o outro é a Jivatma. Compare your body, Se você compara seu corpo com uma árvore, two birds living, dois pássaros vivem ali, mas você não sabe. you have no information. You are playing, eating, Mas você não sabe, você brinca, faz nada. no idea, two Mas birds você não sabe inside you. que existem dois pássaros dentro de você. Um é Paramatma, Krishna, que observa você. E outro é a sua alma individual, Jivatma. A diferença entre esses dois pássaros é que um está comendo os frutos dessa árvore. I mean, body tree, A árvore é comparada ao corpo, que dá à entidade viva bons e maus resultados, dor e prazer. E a Jivatma está se alimentando, desfrutando disso ou sofrendo disso. Mas o Paramatma não come e não sofre. Ele não come nenhuma dessas frutas. Paramatma not eating any fruits. Where two birds living Então esses dois pássaros, nessa metáfora que vivem nesse galho, são o Paramatma e a alma dentro do corpo. Jivatma, O Paramatma está sempre observando o que você está fazendo e a Jivatma esquece que seu amigo está lá. Ele está comendo o prazer e a dor do mundo material. so the basic difference is that Então a diferença básica é que o Paramatma going to accept anything, não vai aceitar nada. watching and
Ele só vai testemunhar o que quer que você esteja fazendo. Imagine que alguém vá matar alguém, but he is not caught. mas ele não é pego pela polícia. Ele consegue escapar. One case was there. Existiu um caso assim, no Surya Kunda, quando eu estava lá. Um assassino, na forma de um sadhu. A polícia não conseguia descobrir que era ele. But anyway, you cannot escape. Mas de qualquer maneira, você não consegue escapar porque Krishna está observando você, o Paramatma está observando o que você faz. Inside room I have done whatever I like to do. Você acha que você vai fazer o que você quiser dentro do seu quarto, mas tudo está sendo gravado. Doing some job, safe. Doing some Como um computador que salva tudo. inside. You yourself recorded. Você registrou tudo. Not depend on anyone. Você não depende de ninguém. And there. What Está tudo registrado, o que quer que você tenha feito. O que você fará no futuro também ficará registrado. I myself Então Krishna diz, eu mesmo na forma da Jivatma, in the form of Jiva? Yes. What do you mean by você na forma da Jivatma? what do you mean by O que quer dizer essa frase? Jivatma significa Jiv Shakti? Jiva Shakti, a potência da alma. The Shakti É uma potência de Krishna. De onde vem essa Shakti? De Deus. Bhagavan can say. Então ele pode dizer que ele também é as almas, porque elas pertencem a ele. Because Shakti, Shakti Mattorave. Shaktiman and Shakti no different there. Então Shakti e Shaktiman são não diferentes. Então se ele tem essa energia, ele pode falar dessa maneira. Doesn't mean Isso não significa que cada Jima sejam iguais a Krishna e tem um mercado de vários Krishnas e você pode comprar o seu. Não é isso. Bhagavan speaking, Sa Esha Jivo Pravaro Prasutihi. Sa Esha Jivo Pravaro Prasutihi. Pranina Bhushena Guham Pravishtaha Manomayam Shuksham Upetta Rupam Matra Saru Varno Iti Stavishtaha. Bhagavan speaking, Krishna diz, eu mesmo, na forma das jivas, venho e divido divido o prana nos 6 chakras, pelos 6 chakras. Aqui na base da coluna começa o primeiro chakra e depois os outros chakras, o Anahata chakra, todos até o Vishuddha chakra, que é o chakra coronário. Como que Krishna se manifesta nesses diferentes chakras? Nós vamos discutir isso amanhã. Então o verso com o qual eu comecei é Antar Bahir Judis Tapasa Tatoskim Vancha Kalpaturu Silpasan Paditanu Bhavan. Now, very complicated discussion. You will have to keep concentration. Otherwise, you cannot take any.